Nós lemos o texto de Colossenses e o texto que o Senhor muitas vezes tem falado conosco. O mistério que esteve escondido em todos os séculos, em todas as gerações. Os patriarcas, heróis da fé, homens de Deus. O autor aos Hebreus diz que estes homens, a terra não era digna de homens como aqueles. Abraão, Moisés, Jefté, tantos nomes. Mulheres também. Mas Deus escondeu um mistério deles. Deus escondeu deles um segredo. Só que todo homem, mulher de Deus, todo aquele que tem um contato com Deus, ainda que não entenda todo o mistério, ele percebe que tem algo que Deus está fazendo. E um dia Deus pediu para Abraão, ele disse: eu quero o seu sorriso, Abraão. Sabe a promessa? Eu quero a promessa de volta. Sabe aquilo que você esperou para receber? Eu quero de volta. Quero o teu sorriso. Você tem condições de dar a tua promessa, o teu sorriso para Deus? E Abraão entrega no altar de sacrifício a promessa esperada, o cumprimento da promessa e o sorriso que ele embalou nos seus braços. Isso não é coisa para gente comum. Ali ele tem uma percepção, mas nós não encontramos na antiga aliança explicações para a percepção do patriarca. Encontramos o mistério escondido falando sobre aquele momento. Quando Jesus diz para os fariseus: Abraão ansiou em ver os meus dias, e eu vos digo, ele viu e se alegrou. E os homens pegaram em pedra e disseram: quando foi que você viu Abraão? Jesus nunca disse eu vi Abraão, Jesus disse Abraão me viu. Ele viu e se alegrou, ele entendeu. Quando Deus lhe pediu o seu sorriso, o seu Isaac, ele entendeu. Eu vou oferecer para o Deus da providência o sacrifício que ele mesmo providenciou. Mas o Deus da providência vai oferecer um cordeiro santo, puro, imaculado. E Abraão tira o animal que estava preso pelos chifres, o carneiro, para oferecer. Mas Deus não vai oferecer um animal que estava preso pelos chifres, porque cordeiro não tem chifre, é filhote. Deus vai oferecer o seu cordeiro. Abraão entendeu. E Jesus fala sobre isso. Moisés entendeu, o homem que mais viu milagres. Uma tipologia do próprio Cristo. Moisés entendeu que tinha alguma coisa
Toda a vida de Moisés é inspiradora para todos nós, para toda a geração de cristãos. Ele é chamado porque um fogo está aceso. E Deus ainda chama os seus filhos quando acende uma fogueira. Este ainda é o meio que Deus chama os seus profetas. É quando Ele acende um fogo. Que temporal, que ventania, que principados, potestades, tentações e tribulações não apagam. Assim Ele chama em meio a crises, Ele chama os seus profetas. E Ele encontra os seus profetas muitas vezes decepcionado nos desertos, vivendo uma vida medíocre, cuidando de um rebanho que não é seu, vivendo com uma roupa de deserto, um pastor no deserto. E ele pega um homem que vivia uma vida medíocre e diz: você vai ser libertador. E o homem que há 40 anos vivia uma vida pequena diz: eu não tenho condições. Eu tenho como entender aquela mente de Moisés. 40 anos foi suficiente para ele dizer: eu não tenho condições. Eu entendo isso. Eu não posso criticar um homem desse. Aí Deus começa a fazer sinais. O cajado vira serpente, a mão fica leprosa e é restaurada. Ele vai ao deserto, ele vai ao Egito. Ele diz para o povo da aliança: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me enviou. E para vocês eu vou dizer que é o Deus dos patriarcas, é o Deus de alianças inquebráveis, de promessas infrustráveis. As promessas dele não podem ser frustradas. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. As alianças dele são eternas. E ele vai dizer ao povo da aliança: sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó mandou falar para vocês. Mas diante de Faraó ele diz: o eu sou mandou falar contigo. Porque a aliança é revelada para o povo da aliança. E é extraordinário pensar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque ser Deus de Abraão eu compreendo. Deus é Deus de um homem de fé, de um homem que vai ser chamado de pai da fé, de um homem que se tornou amigo de Deus, de um homem que Deus criou um lugar e batizou o lugar com o nome dele, seio de Abraão, um homem extraordinário. Ok, Deus é Deus destes homens extraordinários. É Deus de Abraão. Eu entendo Deus dizer Deus de Isaac, porque Isaac é o filho da promessa, é o sorriso esperado, é o cumprimento de uma promessa. Isaac é o desentulhador de poços, é o homem que ora pela esposa, é um homem de Deus. Eu entendo que Deus é Deus de Isaac, filhos de promessa. O que eu tenho grande dificuldade de entender é que o Deus de Abraão e de Isaac é Deus de Jacó. E é mais difícil entender porque um dia no Val de Jaboque, quando eles têm um encontro, Deus diz para Jacó: não se chamará mais Jacó. Chega de ser trapaceiro, chega de ser enganador, chega de ser usurpador. Agora você é príncipe, 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 príncipe de Deus. Não se chamará Jacó, mas príncipes. Mas quando Deus se revela a Moisés, diz: Abraão, Isaac e Deus de Jacó. Isso é para eu e você nunca se esquecer, que Deus não é Deus apenas dos homens da fé, de homens extraordinários como Abraão e Isaac. Ele também é Deus de homens como Jacó, que não aceitam mais ser Jacó, mas quando Deus vai falar sobre ele, diz: Jacó. Moisés é o homem que vê milagres que destrói uma nação. Moisés é o homem que vê a água jorrar, a rocha jorrar um rio de água. Moisés é o homem que vê as codornizes e o povo comer. Ele é o homem que toda manhã comia pão que descia do céu. Ele é o homem que subiu no monte,
esperou 7 dias, entrou na nuvem, ficou 40 dias e 40 dias na nuvem. Ele escreveu em detalhes o que era o projeto de Deus. A planta abaixo do tabernáculo, lugar de encontro. Moisés é o homem que vê Deus com o seu próprio dedo esculpir uma pedra, escrever as leis. Ele é o homem que viu Deus usar o dedo como uma caneta para dizer: esta é a minha lei para o meu povo. Moisés é o homem que desce e vê o povo da aliança dançando em volta de um bezerro de ouro. Ele também é o homem que quebra a promessa e sobe de novo. E Deus diz: pronto, a primeira tábua de pedra eu cortei e escrevi, a segunda você corta e eu escrevo com o dedo. Moisés é o homem que vê Miriam ficar leprosa. E tem uma coisa extraordinária nos relacionamentos interpessoais: é que todo mundo é bonito quando nós estamos a certa distância. Mas quando eu me aproximo de você, você começa a ver todas as imperfeições que eu tenho. E eu também vejo as suas. E você sabe o que é extraordinário de tudo isso? É que ou como Miriam ou como Moisés, de alguma maneira, nós temos que parar e esperar. Miriam espera que Moisés interceda por ela. Alguns dizem: deixa ela para trás, porque ela pecou, e vamos seguir o projeto, vamos seguir a nuvem. Moisés diz: não vamos seguir não, nós vamos esperar Miriam ser curada da lepra. O exército não pode deixar quem um dia dançou com pandeiro, depois de atravessar o mar, morrer leprosa no deserto. O exército tem que parar para interceder. E em alguma circunstância você vai me ver como Miriam. Porque como não tem anjo aqui, e em outra circunstância você vai me ver como Moisés que ora por você, e vice-versa. Moisés é o homem que ouve Deus dizer assim: fala para o povo se consagrar, porque eu vou descer e vou falar com o povo. Olha o desejo de Deus, pastor Rogério. Olha, irmã Diana, o desejo de Deus: eu vou descer no monte, Moisés. Você ficou 40 dias para eu falar contigo. Pois bem, o povo não vai subir. Eu vou descer no monte e eu vou falar com o meu povo. Aí o povo se consagra. Mas no dia de Deus descer para falar, começa a trovejar, Edson, começa a relampejar, o monte começa a tremer, há um frio na barriga, as pernas começam a bater, e o povo grita em uma só voz dizendo: Moisés, fale tu conosco e não Deus, porque se Deus falar, nós morreremos. Não queremos ouvir a Deus, senão morreremos. O povo que disse: eu não posso ouvir Deus, senão eu morro, foi o povo que morreu e foi sepultado na areia do deserto. Sabe o que é isso? É que você acha que o teu medo é maior do que o meu ou do que o pastor. Você acha que a tua luta é maior do que a nossa. Há só uma diferença entre corajosos e covardes. Há apenas uma diferença: disposição de seguir em frente. Acabou. Só essa. Medos todos sentem. Moisés também tentou fugir, mas quando o povo disse: não podemos ouvir a Deus. Moisés, fale Deus contigo, nós ouviremos a ti, não a Jeová. Decepção. Quem não quer ouvir a voz de Deus porque está com frio na barriga, ou porque as pernas estão tremendo, ou porque o temporal se formou, ou porque o monte se abalou, é candidato a ter uma lápide no deserto. Como eu não quero morrer nem ser enterrado no deserto,
nem aqueles que andam comigo eu não vou deixar ser enterrado no deserto. Abre bem os teus ouvidos, porque ouviremos a voz do Todo-Poderoso. O salmista diz: a voz do Senhor troveja desde os céus. O Deus da glória está falando. Ele faz parir as servas, ele faz quebrar os cedros do Líbano, ele quebra as penhas, e em seu templo todos dizem glória, glória, glória. Depois das constantes rebeliões, Deus diz assim para Moisés: eu vou matar esse povo. E Moisés, intercessor: não, faça isso não, Jeová. O que é que vão falar do Senhor? E Deus tem uma maneira de nos responder tremenda, né? Porque embora para Moisés parecia que Deus não mataria o povo, mas na verdade Deus matou o povo, com exceção de 2. Mas o que Deus falou que ia fazer, embora Moisés intercedeu, Deus fez. Só não fez diante dos olhos de Moisés, mas fez, matou o povo. Quando Deus diz: eu não ando mais no meio de vocês, eu vou enviar minha presença. Moisés disse: eu gosto da presença, mas eu prefiro o Senhor conosco, colado. Prefiro sentir o corpo arrepiar, o frio na barriga, aquela vontade de sapatear, levantar a mão, dar glória a Deus para o lado. Aí Deus diz: então eu vou enviar o anjo. O anjo é uma bênção, eu gosto do anjo, mas eu prefiro é quando o Senhor está coladinho conosco. De noite o Senhor dá sonho para nós, na oração o Senhor dá revelação, e quando a gente acorda já dá logo os cânticos dos céus. Não, Jeová, eu não quero anjo, eu não quero presença, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a tua glória conosco. Aí Deus diz: então ok, monta a tua tenda de oração longe do arraial. E Moisés entrava para orar. E quando ele entrava, a nuvem descia. Quando ele saía, a nuvem ia embora. Mas e mesmo que a nuvem tivesse ido embora, tinha alguém que entrava com Moisés, que embora a nuvem não permanecesse, este alguém permanecia. O seu nome? Yosef ben Nun, Josué, filho de Nun, o que seria sucessor. Ele permanecia na oração dentro da tenda, mesmo quando Moisés se levantava da oração. Ele permanecia na oração mesmo quando a nuvem, a presença de Deus se levantava. Sabe o que isso me diz? É que nós não vamos orar apenas quando o coração estiver pegando fogo e a gente estiver sentindo a glória. Não, nós vamos orar mesmo quando não estiver sentindo nada. Vamos orar mesmo quando não tiver vontade de orar. Vamos orar mesmo quando estiver com sono. Vamos orar mesmo quando não parece que não é para orar. E essa é a vida dos sucessores. Depois de tudo isso, Moisés vira para Deus e diz: eu quero te fazer um pedido. Aí Jeová: sim, Moisés, peça. Não vou te pedir a tua presença, nem o anjo. Eu quero ver. Eu não vou te pedir mais um milagre. Observa que o que ele vai pedir não é anjo, não é presença e não é milagre. Eu quero te pedir, Deus, para ver a batode segue duri baue cheque monte de fauets terabachori do que macera chore. Porque quando o milagre vem é uma bênção, mas o milagre dura minutos, momentos, horas ou semanas. Mas a glória não, a glória vem e fica, é permanente. Há uma diferença entre buscar milagre e buscar a glória. Quem busca milagre, uma porta aberta, a chave da vitória, às vezes recebe e vai embora, até desvia. Mas quem busca a glória, não deixa Jesus, nunca mais se agarra com ele, fica com ele. Então Moisés diz: revela-me, mostra-me tua glória. Aí Deus diz: só tem uma forma para eu mostrar a minha glória. Eu só consigo mostrar a minha glória para aqueles que estão dentro ou na fenda da
A glória de Deus é só para quem está na rocha. A glória de Deus é só para quem está na rocha. A glória de Deus é só para quem está na rocha. Eu vou esperar a glória de Deus. A glória de Deus. Adalatore, Chebre, Taue, Sequimonte, de Providência, Camanto de Cobe, Cherry. A glória de Deus, 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 a glória de Deus. A glória de Deus é para quem está em Cristo, anda com Cristo, vive com Cristo, a mente de Cristo, pensamentos de Cristo, reflete a imagem de Cristo, a saber, Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ele revela a sua glória para quem está e permanece em Cristo. E foi isso. Então Moisés vê Deus escrever com seu dedo uma lei em tábuas de pedra por 2 vezes. Depois Moisés vê a glória de Deus de dentro da pedra, 1 vez. Aí um dia, pegaram uma mulher em um próprio ato de pecado e jogaram a mulher, imagina onde? Na fenda da rocha. Pegaram a mulher no pecado, jogaram a mulher na fenda da rocha, que é Cristo, a rocha ferida em Meribá. Jogaram lá e perguntaram: Rabi. Eu acho interessante nos hipócritas é que eles impostam e entonam a voz para falar e falam bonito, Rabi, e sempre te olham de cima para baixo, já te diminui. Esta foi pega no próprio ato. A lei, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, diz uma coisa: o senhor está com essa doutrina tão bonita, perdoar, deu o veredito. Aquilo é uma cilada onde os dois seriam apedrejados, Jesus e a mulher. Seriam apedrejados se Jesus dissesse cumpre a lei. Ele seria apedrejado porque ele se contradiria. Seriam apedrejados se Jesus diz é para perdoar ela, porque ele iria contra a lei de Deus. Mas o que ele faz? Se abaixa. Lembra do dedo de Deus escrevendo a lei na tábua de pedra? Quem lembra? Ele pega o mesmo dedo de Deus e pega a pedra que foi esmiuçada e vai na areia e começa a escrever. E eles insistiam, e ele continuava a escrever uma nova lei, escrita pelo mesmo dedo de Deus. Insistiu, até que ele se endireita, olha para eles, faz uma pergunta. Com uma pergunta, Bíblia fechada para concluir. Com uma pergunta, Jesus tira a mulher do tribunal da injustiça. Mas ela pecou, Vinícius, é verdade. Então cadê quem estava no pecado com ela? Tribunal da injustiça. Ele tira a mulher do tribunal da injustiça e a si próprio com uma pergunta. Mas ele não apenas retira eles do tribunal da injustiça, ele coloca os acusadores que já estavam com a pedra na mão, assentados na cadeira de réu e ao mesmo tempo na cadeira de juiz. Essa é a hora que a gente canta aquele hino. Me deu vontade de sapatear. Só que o Cleosmar está tocando outro e nós vamos continuar lá. Depois que eles estão bem acomodados em 2 cadeiras ao mesmo tempo, o de réu e de juiz, Jesus faz a pergunta: quem dentre vós não tiver pecados, seja o primeiro que atire a pedra. Aí quem está sentado na cadeira de juiz também está na cadeira de réu. Eles têm ao mesmo tempo na mão uma pedra
e o martelo da justiça. Aí o martelo da justiça desce e bate na consciência, pá! E a pedra que está na mão cai. O martelo bateu e diz: foste julgado e condenado pela própria consciência, culpado. A pedra caiu. O martelo vai bater a segunda vez: foste julgado e condenado pela própria consciência, pá! A pedra caiu, culpado. E conforme o martelo da justiça batia na consciência, as pedras caíam. Por isso que está escrito: não julgueis para não seres julgados, porque com a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós também. Depois que todos saíram, Jesus fala uma palavra que hoje saia do trono dele, uma palavra para nós. Ele fala uma palavra: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela responde com voz trêmula: Senhor, se foram todos. Jesus diz a ela: eu também não te condeno. Nós temos muitos professores na nossa igreja é muito abençoada. Temos doutores em letra, muita gente instruída. Você sabe que quando Jesus disse: eu também não te condeno, ele está dizendo: eu não condenei eles, eu não os acusei, eu não os condenei. E da mesma maneira que eu não os condenei, eu não te condeno. Bem, se o Senhor não os condenou, por que eles saíram condenados? Porque foram condenados. Muito bem, Rogério. Pela própria consciência. Deixa de apontar o dedo para as pessoas. Aponta para o céu. De lá não vem condenação para você, mas quando você acusa, vem. Eu retorno ao versículo inicial e encerro passando para o pastor Michel. O mistério que esteve escondido desde todas as gerações, em todos os séculos, foi revelado à igreja, a vós, a saber, Cristo em vós, esperança da glória. Fica de pé comigo. Abraão apenas vislumbrou Cristo. Moisés vislumbrou. Noé, Jefté, Débora, Baraque, Gideão vislumbraram. Isto foi escondido deles. Cristo é um mistério para eles. Por isso que o autor aos Hebreus vai falar sobre a corrida e vai colocar como que um estádio e todos correndo no estádio, e vai colocar assim: eles sem nós não foram ainda justificados. É como que no estádio estão os heróis da fé dizendo, um deles diz: eu abri o mar, igreja, você pode mais do que eu. O outro vai dizer: eu apaguei a força do fogo. Então dizendo, igreja, vocês podem mais do que nós. O outro vai dizer: eu quebrei a força dos leões. E vão dizer, igreja, vocês podem mais, porque nós tínhamos o Espírito como possessão, nos possuía e ia embora, mas vocês são habitação, Cristo morando em vós, esperança da glória. Esse é o tempo. Em todas as eras, os piores momentos foram os melhores momentos dos heróis da fé. Só que todos os heróis da fé precisaram de fazer uma coisa: tomar atitude, se posicionar. Por isso está escrito: há uma ardente expectativa da criação, aguardando a
manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? A criação aguarda você como filho se manifestar, como luz se manifestar. Amém? Que você possa tomar uma nova atitude a partir de hoje. Levanta as suas mãos aos céus. Aleluia. Se tiver alguém em nosso meio que ainda não congrega em uma igreja evangélica, faz assim com a sua mão, ó. Só para eu te conhecer, eu não posso demorar, por favor. Você não é evangélico, não é crente, está afastado do evangelho. Faz assim, ó, para eu te ver. Todos, ok. Pai, este é o teu povo. Mais do que nunca nós precisamos, como uma lâmpada que acesa é colocada num lugar alto. Isto não é exaltação. Isto não é estar acima de ninguém. Isto é cumprir o que está escrito como uma luz para iluminar os que estão em treva e dissipar toda a treva no poderoso nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, que os teus filhos sejam qual um farol para a glória e majestade do teu